muito. Doutor Fernando, seja Tudo muito bem? bem-vindo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ivana. Obrigada por estar aqui, por nos acompanhar e por ajudar a todas as mamães com esse probleminha de xixi e cocô no lugar errado, tá bom? Claro, vamos lá. Todas as mensagens tan lindas que están me colocando, después eu vou tentar responder todas aqui. Doutor Fernando, pode nos fazer uma pequena apresentação de quem é o senhor, o que você faz? Claro. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, tá? De ser convidado aqui pro seu Instagram. É um prazer, é meu, tá? E vamos ver, vamos tentar ajudar as mamães e os papais aí de plantão. Vamos fazer o nosso melhor. Vamos lá, eu sou médico veterinário, sou formado há 10 anos, tá? Eu moro em São Paulo. Eu me especializei em comportamento animal, psicologia canina e adestramento há 4 anos, tá? Hoje eu faço trabalho presencial, eu faço consultoria online também, tá? E eu trabalho com todo tipo de comportamento animal. Com todo tipo de Eu trabalho comportamento com, animal. sim, todo tipo, tá bom? Então você vai nos ajudar muito. Me falem aí, meninas e papais também, porque também nos estão acompanhando papais. Olá, boa noite. Qual é a idade do seu cachorrinho? Coloca aqui qual é a idade do seu cachorrinho e se ele já aprendeu a fazer xixi e cocô no lugar certo. Eu vou fazer uma série de perguntas para o Dr. Fernando, que são perguntas que eu recebo com muita frequência, mas se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta que eu não estiver colocando aqui, deixa aqui nos comentários que a gente vai colocar. Vitória, 6 meses. 2 meses, são filhotes ainda. Não esqueça de enviar essa live aqui para todas as pessoas que você acha que precisa ver essa live, que vamos a começar com as perguntas que não podem perder. Doutor Fernando, a primeira pergunta é, na sua opinião, qual é o principal motivo pelo qual os donos não conseguem ensinar os seus cachorrinhos a fazer xixi e cocô no lugar certo? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender os motivos, né? De xixi e cocô. A gente tem que entender. Obviamente, é uma necessidade fisiológica, tá? Mas o que leva o cachorro a fazer o xixi e o cocô no lugar errado? Existem alguns fatores, tá bom? Isso a gente precisa entender antes até de começar um adestramento. É claro, no caso de filhotes, a gente já sabe, filhote. Até algumas pessoas me perguntam, doutor, qual que é o melhor momento para a gente começar um adestramento? Eu falo assim, quando chega para você, seja filhote, seja adulto, tem que começar um adestramento logo quando chega. E quanto antes, melhor. Então, para filhotinho, é a melhor coisa para você começar quando filhotinho. E por que geralmente os donos não conseguem? Vamos lá. Muitas das vezes é porque eles não sabem que estão fazendo errado e acham que é certo, tá bom? Uma segunda escolha também, eles não delimitam um espaço para o filhotinho. Isso é muito importante. Então, assim, você tem que mostrar para o seu filhotinho, para o seu cachorro, seja filhotinho ou seja adulto, aonde é o cantinho dele. Isso é primordial. Então, assim, se você não mostra para o seu animal aonde ele tem que fazer, como que ele vai, né, saber aonde ele pode fazer? Então, assim, a primeira coisa que, assim, mais comum que os donos fazem de erro é não estipular um lugarzinho correto para o filhotinho, entendeu? Isso tem que ser feito assim que chega. Ah, doutor, mas o meu cachorrinho fica na minha casa inteira. Tudo bem, não tem problema, mas ele tem que ter um cantinho dele. Para você conseguir estipular uma rotina para mostrar onde é o banheirinho, e eu vou falar isso para vocês daqui a pouco também, tá? Mas esse é um dos erros mais comuns. Outra coisa, às vezes acha que tá certo, fazendo alguma coisa, recompensa indesejada e tá fazendo errado. Esse é um dos principais erros, tá bom? Doutor, você também... eu acho também, não sei o que o senhor acha, também um erro muito grande é colocar o tapete higiênico, o banheirinho, perto de onde eles comem. Sim, isso na verdade não é legal, porque o cachorro ele não faz xixi e cocô perto da comida, é um instinto animal, tá? A gente tem que lembrar que existem uma pequena porcentagem de animais, que eu já atendi também, que fazem bem perto da comida, de onde, assim,
eles comem e fazem o cocô e o xixi ali, que é um problema um pouco mais raro, mas acontece também. E aí a gente tem que investigar por que o cachorro está fazendo isso. Então, o ideal, quando você colocar, estipular um cantinho, vocês estipulam um cantinho, vamos lá, seja na sacada, seja na sala, seja na área de serviço, ele tem que ter um cantinho onde você coloca os tapetinhos higiênicos de um lado e o pote de ração e a água do outro. Eles têm que estar assim, bem um de frente para o outro, mas do outro lado do ambiente, entendeu? Entendi. Doutor, eu tenho aqui várias perguntas, mas eu acho que vamos responder aqui a pergunta da Milena, porque também é uma pergunta que eu recebo muito. Os machos que começam a marcar território por toda a casa, né? A fazer xixi pela casa toda, marcando o território. O que pode ser feito? Vamos lá, isso é muito comum e normais de cães adotados, tá bom? E mais adultos, tá? O filhotinho, ele vai começar a marcar território a partir dos 4, 5 meses, tá? Isso é muito mais comum de cães adotados. Então, as pessoas adotam um cão de certa idade, ele tem esse instinto na rua ou em outros lugares. Isso aumenta mais quando não é castrado, tá? E a importância também é castrar, isso diminui. Eu vou falar um pouco mais para vocês de castração, se deve, se não deve, os prós e contras, até numa próxima live, a gente pode combinar. Mas, assim, eles marcam o território porque eles estão acostumados com isso. Então, assim, existem vícios, manias e instintos animais. Os cachorros na matilha, imagina uma matilha de lobos, eles ficam se locomovendo, e eles vão se locomovendo marcando o território. E quem faz isso é o líder. Se o cachorro, ele marca o território, bem provavelmente ele é líder. O que a gente faz? A gente trabalha essa liderança nele para transformar ele submisso, tá bom? Para ensinar o que deve ser feito com o xixi e o cocô, tá? Isso a gente pode fazer também, mas é muito comum esse comportamento, tá? A Janaína está aqui está falando que ela colocou vários tapetinhos pela casa e que agora ela começou a tirar alguns. Está certo fazer isso? Perfeito. Como que a gente deve fazer? Você quer fazer outra pergunta? Aí eu já respondo em cima. Sim, se você responder essa pergunta, depois eu vou fazer outra. Tá, vamos lá. O que deve ser feito? Estipulando um cantinho para o animal, coloca tapetinho no animal, mas, assim, a gente tem que entender alguns fatores fisiológicos do filhote. Vamos lá, se é uma casa muito grande, o seu cachorro está na sala com você delimitou um cantinho na área de serviço, que é muito longe. Concorda comigo que ele vai demorar para chegar nesse espaço e muitas vezes ele também não quer sair do seu lado. Então ele vai acabar fazendo na sala ou do lado de onde estão os donos, entendeu? E isso a gente tem que compreender. Por quê? Os filhotes, eles também não conseguem segurar o xixi e o cocô como os adultos. Igual criança, igual neném. Então, assim, às vezes eles não conseguem nem chegar no cantinho. Então, o que a gente faz no começo? A gente também coloca alguns tapetinhos espalhados no ambiente e vai retirando no processo. Como que a gente retira? Que foi a pergunta que ela fez. A gente vai retirando aos poucos. Existe um cálculo que a gente faz que tem que durar 7 dias. Se em 7 dias o seu cachorro ele não fez cocô ou xixi pela sala, ou no chão, ou no lugar errado, a gente vai começar a retirar. Então vamos lá, no primeiro dia, só tapetinho higiênico. Beleza. Segundo dia, só tapetinho higiênico. E por aí vai. Se no quarto dia ele fez um xixi no meio da sala, começa a contagem do zero. Não está preparado para começar a retirar os tapetinhos. Então a gente começa a retirar os tapetinhos a partir de 7 dias que ele acertou totalmente. Entendi. Essa é uma muito boa dica, doutor. Muito obrigada. O que é preciso para adestrar eles a fazer no lugar certo? Vamos lá. Primeiro de tudo, muita paciência, tá? Muita paciência com o seu cãozinho. Eles vão errar, tá bom? Não é assim, eu fiz uma aula de adestramento, pronto, você já quer que ele acerte. Não, eles vão errar. Vamos imaginar igual um recém-nascido, um bebê. Eles usam fralda, porque eles não controlam o instinto fisiológico deles. A gente começa a ensinar o lugar certo, mas a gente tem que ter em mente que acidentes vão acontecer, eles vão fazer. E vocês têm que estar preparados para isso, tá bom? Então, assim, a gente condiciona, a gente ensina, tá? E uma coisa que tem que tomar muito cuidado, Ivana, é correção. Uma das únicas coisas, acho que a única coisa que não se corrige é xixi e cocô, tá bom? Então, broncas, eu vou falar isso mais pra frente também, broncas,
esfregar focinho, essas coisas tá fora de cogitação. Não se faz isso, tá bom? Existem algumas dicas e técnicas que eu vou ensinar para vocês como que tem que ser feito, tá? Então, para fazer no lugar certo, vocês vão precisar tapetinho higiênico, vocês vão precisar de um local dele, tá bom? Vocês vão precisar de repelente de odor, é legal também. Sabe aqueles repelentes que quando o cachorro faz o xixi no lugar errado, tem que saber usar, tá? Se colocar muito, pode dar o sentido inverso, ele pode fazer mais ainda para marcar território, porque é um cheiro novo. Então o cachorro foi lá e fez na sala. Primeira coisa que você tem que fazer, limpar quando o cachorro nem estiver olhando, porque ele sabe que aquela coisinha que ele fez ali é dele. Então ele tá, às vezes, muito é para chamar atenção. Às vezes o xixi e o cocô é para chamar a sua atenção. Vocês podem perceber que quando se tem visitas, por exemplo, o cachorro tende a começar a morder móvel, roer móvel, ou fazer xixi errado, porque a gente dá muita atenção para a visita e eles querem essa atenção. É muito comum, começa a reparar. Então vamos lá, o cachorro fez um xixi no meio da sala. Espera ele ir para outro ambiente, limpa, joga um repelente de odor e segue a vida. Segue normal. Essa é uma grande dica, tá bom? Nunca corrija o animal, nunca puna o animal, tá? Porque isso pode agravar o problema. Eles podem entender, o que eles podem entender? Que o ato xixi e cocô é errado, então alguns animais começam a segurar o xixi e o cocô, causando vários problemas patológicos, tá? Eles começam, às vezes eles são especialistas em chamar a atenção, então às vezes eles vão fazer só para chamar a sua atenção, e a bronca, acreditem, é um sinal de atenção. Então se você dá uma bronca nele, ou corrige, ele vai, opa, ganhei a atenção dele, então ele começa a fazer mais. Também nunca corrija e dê bronca no seu animal. Limpe, passe o repelente de odor quando ele não estiver olhando e segue o jogo. Perfeito, muito boa dica também. Outra pergunta que eu recebo muito. O cachorro já é o adulto, ele consegue aprender a fazer xixi e cocô no lugar certo? Consegue aprender totalmente, tá bom? Primeiro de tudo, como que a gente ensina o cachorro a fazer xixi e cocô no lugar certo, né? Às vezes vocês podem estar me perguntando isso. A principal dica que eu dou para vocês hoje é estipular uma rotina, tá bom? Eles têm que ter uma rotina, tá? Vamos lá, vamos pegar, Ivana, eu vou pegar primeiro o caso de filhote, tá? E depois eu já pulo pro de adulto, tá bom? Perfeito. Beleza? Filhote, chegou para vocês, estipula um cantinho e começa a condicionar o seu cachorro em horários. Então, o que é o ideal que eu posso ensinar para vocês hoje? Uma rotina. Não é fácil, é trabalhoso, mas isso se tem um resultado totalmente positivo. Então, a gente estipula uma rotina. Então, assim, a gente sabe que o filhote, eles precisam comer 3 vezes por dia, certo? E o adulto, 2 vezes, tá? Então, assim, a gente estipula para o filhote uma rotina. 6 horas da manhã, a gente leva ele para o banheirinho dele, que vocês estipularam, já dá comida para ele e espera ele ali uns 15, 20 minutos, tá bom? E aí, uma dica que eu dou para vocês, tá? Geralmente, os cachorros filhotes, eles fazem xixi e cocô 6 minutos após a refeição. Em um cão adulto, geralmente, eles fazem 15 minutos, tá? Então, assim, é muito provável que ele vai comer e depois de um tempinho ele já vai fazer cocô. E aí você coloca 6 da manhã, eu tô falando horários, mais ou menos, mas tem que ver de acordo com a rotina de cada um, tá bom? Então vamos pegar um horário, assim, geral, 6 da manhã, coloca ele no cantinho, alimenta. Solta ele. Às 9 da manhã, coloca ele lá para fazer xixi. Você não vai alimentar, tá? Só coloca ele lá e espera 15, 20 minutos. Tira ele. Meio-dia, coloca ele, já alimenta ele, espera mais um pouquinho. E vai fazendo isso de 3 em 3 horas. Então, às 15, depois às 18 com o alimento e às 21. Você começa a condicionar o seu cão, você começa a entender quando que ele, quando que são as vontades dele fazer xixi, cada um tem um organismo, tá? Outra coisa legal, Ivana, é quando você delimitar um espaço para o seu filhote, você fechar com um portãozinho, tá bom? Isso é bem legal porque não é uma forma de castigo, não é uma forma de punição, mas é uma forma também de já trabalhar a ansiedade por separação, tá? A gente começa a condicionar o filhote, que tem filhotes e cães adotados tem muito. Então, assim, a gente começa a condicionar. A gente vai deixar os cães, às vezes por 20 minutos lá, para eles também começarem a trabalhar isso. E nesse período, às vezes, quando o dono não está olhando, é que ele vai fazer o cocô, tá? Então, você estipular uma rotina a cada 3 horas,
e colocar em intervalo, nessa rotina, 3 vezes por dia o alimento, e começar a condicionar 3 vezes por dia o seu cachorro ficar 20, 30 minutos ali sem você dar atenção, isso começa a condicionar muito, tá bom? E para adulto é a mesma coisa, Ivana. Você vai condicionar, só que adulto come 2 vezes por dia, mas você pode colocar ele 3 vezes, você leva ele, você pode levar ele na coleira. Uma dica que eu dou para vocês, pessoal, nunca no colo. Evitem pegar os seus filhos peludos no colo e levar até lá. Você está fazendo a vontade dele. Isso pode se tornar uma recompensa indesejada. Chama o seu animal com um petisco. Quando ele chegar lá, dá um petisquinho. Pega o seu cão adulto, se é um cão adotado, leva ele na guia, leva ele até o cantinho dele. Nunca leve no colo, principalmente os de pequeno porte, tá? Então, o adulto, Ivana, a gente condiciona 3 vezes por dia e deixa ele lá 20, 30 minutos e solta. O que vocês têm que ficar de olho? Fiquem ligados. Espalhem tapetinho na casa de vocês, também é importante, porque vai acontecer deles fazerem lá, tá bom? Mas fiquem de olho nos horários. Ó, começou a cheirar muito, começou a dar volta, assim, opa, cocô, pega ele e leva lá. A gente pode ajudar eles, tá bom? Quanto mais tapetinhos a gente colocar no começo, maior a chance deles acertarem, entendeu? Entendi. Muito boas essas dicas. Doutor, estou recebendo muitas mensagens, bom, aqui comentários sobre cocô, cachorros que comem cocô. Ó, eu estou aqui também falando com uma especialista em coprofagia. A Ivana, ela também sabe muito sobre coprofagia. Você pode falar, viu, Ivana? Então, vamos terminar de fazer as perguntas e me falem aqui nos comentários quem tem problema de coprofagia, fala aí, eu tenho, e não esqueça de enviar essa live para todas as pessoas, porque se der tempo, que eu acho que vai dar, vamos falar sobre coprofagia, ok? Então envie essa live aí para todas as pessoas e eu vou terminar de fazer as perguntas para o doutor, ok? Outra pergunta, doutor. Por que alguns cachorros fazem no sofá, na cama e em outros lugares? Fazem xixi e cocô. Vamos lá, isso não é tão comum, tá? Mas acontece, tá bom? Vamos lá, geralmente cães adotados marcam o território na caminha, ou às vezes tem cheiro de outros animais. Às vezes você adota um cãozinho, ou você pega um cãozinho e já tem outro cachorro. Ele vai mostrar para o outro cachorro que já está na casa que aquela caminha é dele. Ele vai marcar território ali, tá bom? Lembrando, isso pode acontecer. O que vocês têm que fazer? Limpar, obviamente, tá? E uma dica que eu dou, Ivana, muito legal para esse tipo de comportamento, sofá, cama, que é um comportamento ruim. Então vamos lá, eles fazem na caminha dele, mas muitas vezes eles fazem na nossa própria cama, para mostrar pra gente que é dele. Então assim, a gente tem que observar se ele já tomou a liderança, se eles já se acham líder, e ele tá mostrando para você assim, ó, Ivana, essa cama agora é minha. Tá? Então, se aconteceu isso, a gente tem que trabalhar a liderança dele, tá bom? A gente tem que retomar essa liderança com muito amor, muito carinho, tá? Com gasto de energia e correção, tá? Lembrando que correção, pessoal, nunca forma de violência, nunca forma física de agressão. A gente não trabalha com esse tipo, mas a gente trabalha com correção. Às vezes, o não. Uma das primeiras coisas que eu faço na aula, Ivana, para ensinar os cachorros é o comando não. Eles têm que entender o que pode e o que não pode. Se a gente não mostrar para eles, eles vão crescer fazendo tudo o que eles julgam a ser certo. E eu gosto de comparar muito com o reino animal, Ivana. Porque os cães, a gente não pode esquecer que eles são cães. A gente trata eles como filhos, mas eles antes são cães. Tá? Então, assim, eles sempre vão ser cães. Eles almejam ser cães. Eles querem ser cachorro, tá bom? Doutor, são muitas histórias, estou impressionada aqui com as pessoas que querem saber por que os cachorros comem cocô, até porque nos stories que eu fiz, eu perguntei para eles qual é o tema que eles gostariam de saber, e eles falaram que é xixi e cocô, no lugar errado, mas vamos terminar a última pergunta de xixi e cocô, e o doutor Fernando e eu vamos falar um pouco sobre coprofagia, ok? Então, doutor, a última pergunta é: quando o cachorro é acostumado a fazer só na rua, mas por algum motivo não consegue sair, como ensinar a fazer dentro de casa? Vamos lá. O ideal,
O ideal de tudo, tá bom? É o seu cachorro, ele saber fazer xixi na rua e em casa, tá? Por motivos óbvios. Então, assim, você não vai conseguir passear o tempo todo com ele. E você também quer que ele faça na rua também. É muito comum esse comportamento, mas é mais comum o cachorro fazer só em casa e não fazer na rua do que ele só fazer na rua do que fazer em casa. Mas acontece, tá bom? Vamos lá. Nesse caso que você falou, que o cachorro ele só faz na rua e não faz em casa, a gente tem que entender por que está acontecendo isso. Geralmente são cães adotados que eles aprenderam a sobreviver na rua. É um instinto de sobrevivência muito aflorado. Então, eles ficam se locomovendo, marcando o território. Quando eles ficam num ambiente fechado, eles entendem que não é legal, que não é para fazer. E aí a gente tem que desensibilizar, a gente tem que ensinar o que é correto, a gente tem que corrigir e ensinar o que é correto. Como que a gente faz isso? Vamos lá, tem algumas dicas para vocês que têm esse problema. Quando você vai passear com o seu cachorro, leva um tapetinho higiênico, tá bom? E quando ele fizer xixi ou ela fazer xixi, você coloca o seu tapetinho higiênico para ficar com o cheiro dela, tá bom? E guarda. Você vai levar para sua casa. Não é com cheiro de outros cachorros, tá? Eu já vi pessoas fazendo com cheiro de outros cachorros porque pensaram assim, o meu cachorro vai sentir o cheiro de outros cachorros e vai marcar território. É o contrário. É o cheiro dela, ou dele. Porque eles vão entender que, olha, tem o meu cheiro aqui, então eu posso fazer xixi aqui. E a gente começa a mostrar que pode, que não é errado, tá bom? Se você passeia 3 vezes com o seu cão para ele fazer xixi, diminua para 2, tá? Diminua para 2 e espere para ver o que vai acontecer. Nunca fique mais do que 24 horas se ele não fizer xixi em casa, tá bom? Isso pode trazer alguns problemas, ruptura de bexiga, pode trazer alguns problemas renais, tá? Pedra, cálculo, então não é legal. Até inflamação inflamação da bexiga não é legal, tá bom? Então, assim, não deixe mais do que 24 horas. Se está acostumado 3 vezes, vá 2 e espere para ver o que vai acontecer. Essa é a técnica e a dica que eu dou. Leve um tapetinho, molha no xixi e leva para sua casa. E começa a fazer rotina também de condicionar no cantinho. Entendi. Doutor, aqui, antes de começar com o tema coprofagia, coloquem aí, mamães, eu quero ver todas as mamães que têm esse problema de coprofagia. Me perguntaram qual é o seu Instagram, doutor, para elas te seguirem, eles e elas. Legal. @Escola Manapet. Escola Manapet. Siga lá, meninas e meninos, papais e mamães, o doutor, que ele compartilha dicas muito legais que vão ajudar muito vocês. Então, vamos começar com o tema da coprofagia. Eu tenho aqui várias pessoas do México, que legal. Então... Que legal. Eu vou falar aqui pro pessoal do México, viu? Eu sou muito fã do encantador de cães, hein? O César Milan. Eu uso muito das metodologias que ele usa, eu costumo usar muitas coisas. Algumas não, mas as melhores coisas dele eu uso. Ele é fantástico. Ele é bom, né? Eu também gosto dele. Então, por que os cães comem cocô? Sim, Ana, já estou aqui perguntando sobre com o doutor, vamos falar sobre esse tema, né? O Shih Tzu na verdade, todos os cães comem cocô, né, doutor? Não somente o Shih Tzu. Muitos cãezinhos têm esse problema de comer cocô. O Shih Tzu ficou famoso como se fosse o único que come cocô, mas não. Muitos cachorrinhos passam por isso, muitos cachorrinhos comem cocô, mas pode ser por variados motivos. Pode ser um problema de saúde, pode ser um problema de comportamento, pode ser deficiência de alimentos. Então, o que eu sempre falo para vocês e recomendo é que o primeiro que tem que fazer é um check-up geral para descartar que não seja um problema de saúde, certo, doutor? Perfeito, perfeito. Primeiro a gente tem que identificar a causa que ele está comendo, né? Então a gente faz um check-up na saúde dele para ver se está tudo legal e aí a gente parte para as outras causas. Claro, já se não é uma questão de saúde, então vamos ver
que pode ser um problema de Comportamento. comportamento, pode ser um problema de alimentação, né, que o cachorro não fica com fome e vai comer as fezes, ou uma ração de má qualidade que fazem nutrientes. Também pode ser porque você briga com ele na hora de comer cocô, aí ele acha que você está falando muito bem, Uma está recompensa. fazendo cocô. Não é verdade, doutor. Como eu já Perfeito. compartilhei aqui com vocês, a minha Jamila comia cocô. Ela comia cocô, essa cachorrinha, quando chegou comendo cocô, mas no caso dela era alimentação, ela não gostava da ração, mesmo dando ração super premium e tal, ela não gostava, ficava sem comer e assim. E sem falar das alergias, por isso foi que eu migrei para a alimentação natural. Mas é isso, pessoal, a coprofagia, muitas pessoas falam, não tem jeito, eles comem cocô e acabou. O que o senhor acha? Que tem jeito ou não tem jeito? Tem jeito total. Tem, na verdade, é um comportamento ruim, na verdade, né? É um comportamento que a gente não quer ter. Então, assim, tem jeito total. Identificando a causa, a gente consegue trabalhar o porquê. E existem algumas técnicas também, até medicamentos, tá? Que possam auxiliar, né, para parar com esse comportamento, que esse comportamento é bem chato, tá? Olha, ultimamente, muitos cães de várias raças, Shih Tzus também, principalmente, eles têm aumentado o número de coprofagia, tá bom? A gente não sabe o porquê, mas a gente acredita que seja por causa das rações. O cheiro das rações, quando o cachorro come e faz o cocô, ainda é um cheiro agradável. Isso pode ser um dos motivos. Ele entende como forma de alimento também, tá? E além de outros comportamentos também de... às vezes o dono deu uma bronca quando fez um cocô, ele associou aquilo, então faz cocô e come para esconder, entendeu? Existem alguns comportamentos que, identificando a causa, a gente consegue trabalhar assim, tá? E não é legal, dá para trabalhar. Sim, é o que eu sempre falo para todas as mamães e papais, que a coprofagia tem a solução, sim, porque eu venci isso com a Jamila. Como eu já mencionei aqui, eu já fiz vários cursos de adestramento, né, justamente para poder ajudar a minha cachorra, né, eu decidi Sim. para poder ajudar e também ajudar a todas as mamães e papás que me sigam, né? Mas a coprofagia tem solução sim, só que você tem que identificar primeiro a causa, como falou aqui o doutor Fernando, isso é muito importante. A Camila fez uma pergunta, ó, se o Shih Tzu come super premium e faz cocô mole, o que pode fazer para melhorar? Então, às vezes não tem nada a ver com a ração, tá? Às vezes pode ter. Então, se o cachorro come você troca de ração, pode ser que o cachorro faça cocô pastoso. Tem que fazer uma adaptação se você trocar de ração. E se continuar, pode ser um problema de saúde. Tem que ver se está vermifugado, tem que ver se ele comeu alguma coisa. E aí a gente geralmente pode entrar com um prebiótico, mas antes de entrar com qualquer medicamento, tá bom? A gente precisa saber por quê. Geralmente, se o seu cachorro faz uma ou duas vezes, cara, esporadicamente um cocô pastoso, tudo bem, segue o jogo. E parou, beleza. Agora, se é recorrente, se é mais aguado, se ele tá moadinho, não tá comendo, aí tem que levar no veterinário para avaliar melhor, tá? Mas troca de ração, comer alguma coisa que não fez bem é muito comum, tá bom? Inclusive, os Shih Tzus, ele tem o estômago super sensível, né? Então, assim, se eles comem qualquer coisinha, eles já vomitam. Eu tenho uma Shih Tzu também, ela chama Olivia, então eu também tenho uma certa propriedade para falar, porque eu conheço bem, ela já tem 12 anos. Vive super bem. Mas às vezes ela come alguma coisa, Ivana, e vomita. É o regurgita, né? O vomitar é diferente do regurgitar. Vomitar é quando já se fez a digestão, tá bom? Então o cachorro comeu, passou umas 2 horinhas, já fez a digestão e vomita a bile, tá bom? O regurgitar é quando o cachorro come e ele regurgita o alimento depois de 5 minutos. Você pode ver que ainda vai ter uns pedaços de ração, tá? E aí, eles são super sensíveis e pode acontecer. Lembrando que se for recorrente, tem que avaliar melhor, tá bom? Uma dica que eu dou para coprofagia
não deixem o cocô por muito tempo lá, tá bom? Eu vi outra pessoa falando de passeio, ajuda muito, porque no passeio ele não vai parar para comer o cocô, tá? Então, assim, se vocês conseguirem passear, legal. Se fizer cocô, não espera, tira. É óbvio que se fizer à noite, vocês vão estar dormindo, tá? Mas aí a gente pode entrar com algumas outras técnicas e até medicamento. Claro, doutor, aqui estão perguntando do abacaxi. O abacaxi realmente ajuda? Não. O abacaxi é cítrico, tá? E a gente não dá nenhuma fruta cítrica pro cachorro, tá? Sim, É uma pergunta interessante. Oi? sim, que a frutas cítricas muitos cachorrinhos não aceitam bem e passam mal. Nenhum, na verdade. Não pode, porque é muito ácido. Então, laranja, limão, abacaxi, toda fruta cítrica não pode. Hipótese nenhuma, tá bom? E cereja, uva também não pode, tá? E tem algumas outras mais. Você quer dar fruta pro seu cachorro? Pedacinho de pera, pedacinho de banana, pedacinho de maçã, melancia Mas, sem não, semente. eso de dar Oi? abacaxi, eso de dar abacaxi para coprofagia não ajuda. Doutor, estão perguntando muito aqui que se faz mal eles, para a saúde, eles comerem o cocô. Olha, não é que faz mal, tá? Não vai fazer mal. Assim, eles comem e geralmente não acontece nada. O que pode acontecer é vomitar, tá bom? Mas assim, é um hábito ruim, né? Porque a boca fica cheirando, fica com bactéria. Então, assim, não é bom, principalmente para quem tem criança. Mas assim, não se preocupem também se acontecer. Não vai fazer mal a ponto de você ter que ir correndo para o veterinário ou internar, entendeu? É claro, se já tiver alguma doença, aí não é legal, porque vai estar ingerindo vírus, bactérias, protozoário, então assim, não é legal, tá? Mas é mais por causa de um hábito meio não, muito ruim, né? Sim, é um hábito ruim, mas que tem solução sim, meninas. Papais e mamães têm solução sim. Bom, sigam, por favor, ao doutor lá no Instagram dele, o Manapet, Escola Manapet, não é, doutor? Escola Perfeito. Manapet. Sigam ele lá. Aqui está perguntando, você considera o comer com um problema emocional ou comportamental? Pode ser os dois. Pode ser emocional, pode ser comportamental. Tem os dois, tá bom? E tem como você falou, tá? Você foi perfeita no que você falou, tá? Exatamente isso, Ivana. Da saúde, de fazer o check-up. Pode ser um caso fisiológico, patológico, né? E pode ser comportamental, pode ser emocional total, tá bom? Por isso que é importante é identificar, tá? Exato, exatamente. Eu sempre falo isso para aqui, para as pessoas. Então, o doutor Fernando, ele está em São Paulo, capital, certo? Ele faz São Paulo, capital. Ele faz consultorias online, caso vocês tenham interesse, sigam lá. Eu vou deixar de qualquer forma o Instagram dele aqui. E também está aí no meu feed. E ele também vai fazer físico, ensinar Presencial. presencial, exatamente, é presencial. Então, por se vocês tiverem interesse, corra lá, sigam eles. Essas dicas que deu o doutor são muito importantes. Não adianta se vocês não têm paciência e persistência, seu cachorrinho não vai aprender, não vai deixar de comer cocô, não vai ser nada. Um cachorrinho é um filho, ele precisa de atenção, né, doutor? Precisa de atenção, precisa de dedicação, de tempo para poder aprender as coisas. Por isso que, como vocês sabem, eu criei o guia do Shih Tzu, o meu guia do Shih Tzu, onde vem todas essas dicas para ajudar vocês a poder ensinar o seu cachorrinho a educá-lo do jeito que vocês desejam, né? O guia do Shih Tzu é perfeito para todos os âmbitos da vida do seu cachorro, ver técnicas de adestramento, de psicologia canina, cuidar melhor da saúde, da alimentação, da pelagem. Então, se você ainda não tem o seu guia do Shih Tzu, corra lá. Ele é um livro digital que vai chegar no seu e-mail, você vai poder ler onde quiser e também pode imprimir. Garanta ele. Ele tem uma garantia de 7 dias. Eu tenho certeza que você vai adorar esse guia do Shih Tzu. E corra lá para garantir o seu guia.
E não esqueçam de seguir ao Dr. Fernando. Dr. Fernando, muitíssimo obrigada por compartilhar todas essas dicas valiosas com a gente. A gente agradece muito, muito, muito. E fiquem ligados. Eu que agradeço a oportunidade, Ivana. Fico muito feliz de participar do seu canal, da sua rede do Instagram. E vamos, tomara que seja a primeira de muitas aí. A gente começa a ter um padrão de lives. Eu estava lendo aqui, tem muitas dúvidas, dá para a gente falar sobre diversos assuntos, bem legal. Ácida, agressividade. É muita coisa, é muita coisa. Muito. Obrigada, Letícia. A gente vai fazer muitas mais lives com o Dr. Fernando. Fiquem ligados. Eu vou falar com ele para ver se eu vou salvar a live. Fique tranquila, Camila. Eu vou falar com o Dr. Fernando para ver se a gente consegue fazer uma live por semana sobre diversos temas para ajudar vocês. E eu vejo aqui também que todos esses problemas de agressividade, de cachorro que late muito, que morde, cocô, xixi, tudo isso está lá no meu guia do Shih Tzu. Então, vou deixar o link aqui do guia do Shih Tzu, tá bom? Quem quiser o link também me pode mandar um direct, que aí eu envio o link. É um ótimo investimento, eu garanto. E se você também quiser uma consultoria com o doutor, é só entrar em contato com ele. E fiquem atentas que vão vir muitas mais lives com o Dr. Fernando. Ok? Dr. Fernando, Vamos sim. obrigada. Muito obrigado, Ivana. Obrigado pela oportunidade e sucesso para nós. E obrigado por todos que participaram, os que comentaram. Pessoal, vocês também foram demais, viu? Sim, muito obrigada, pessoal. Adoro vocês e até em breve. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.